E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Elétrica de A a Z. Meu nome é Renato e hoje vamos aprender a fazer o dimensionamento dos condutores seguindo os 6 critérios para dimensionamento conforme a NBR 5410. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Pessoal, esse dimensionamento técnico, utilizando esses 6 critérios para dimensionamento de condutores, é estabelecido pela norma NBR 5410. Se você não conhece o conceito desses 6 critérios para dimensionamento de condutores, sugiro que vocês assistam outro vídeo aqui do canal que eu explico com mais detalhes o conceito de cada um desses 6 critérios. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês assistirem também. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso dimensionamento. Para o nosso exemplo, vamos considerar que iremos dimensionar os cabos para o motor elétrico monofásico. Esse motor ele será ligado em 220 volts com 2 fases e terá corrente nominal de 4,35 amperes. Ele terá também uma corrente de partida de 28,27 amperes. Esse motor ele também ficará a uma distância de 40 metros do quadro de disjuntores. E para ligar esse motor, usaremos cabo de cobre isolado em PVC, que é o cabo mais comum. E esse cabo será levado ao motor através de eletroduto embutido em alvenaria. E dentro desse eletroduto haverá também mais um circuito agrupado ao circuito desse motor. Assim, pessoal, esses são os dados que precisamos para iniciar o nosso dimensionamento. Pessoal, vamos começar então o nosso dimensionamento pelo primeiro critério, que é pela seção mínima dos condutores. Olhando a tabela 47 da norma NBR 5410, esse motor é considerado uma instalação fixa. Como utilizaremos cabo isolado com capa em PVC e o motor se enquadra na categoria de circuito de força, assim esse cabo deve ser no mínimo de 2,5 mm². Assim, pessoal, já temos o primeiro critério dimensionado. O segundo critério é pela capacidade de condução de corrente elétrica no condutor. Nesse critério, vamos utilizar as informações do método de instalação do cabo e também da corrente nominal do motor. Como esse cabo do motor será instalado em eletroduto circular embutido em alvenaria, se olharmos a tabela 33 da norma, podemos ver que para esse método de instalação, devemos utilizar a referência B1. Agora, pessoal, vamos olhar também a tabela 36 da mesma norma para identificar a bitola mais indicada. Estamos usando essa tabela 36 porque o nosso cabo será de cobre com capa em PVC. Agora, pessoal, vamos utilizar a corrente nominal desse motor. Como ela é 4,35 amperes, olhando na coluna B1 para 2 condutores carregados, já que esse motor é monofásico e terá apenas 2 cabos, podemos ver que o cabo de 0,5 mm² suportará uma corrente de no máximo 9 amperes. Mas, pessoal, lembra que o cabo desse motor ele estará agrupado com mais um circuito dentro do eletroduto? Assim, vamos ter que corrigir essa corrente do cabo de 0,5 mm² para esses 2 circuitos agrupados. Então, olhando na tabela 42 da norma, podemos ver que para eletroduto embutido em alvenaria e para o método de instalação B1, o fator de correção para 2 circuitos agrupados será 0,8. Devemos pegar o valor da corrente máxima do cabo de 0,5 mm², que é os 9 amperes, e multiplicar por 0,8. Teremos uma nova capacidade máxima de 7,2 amperes para o cabo de 0,5 mm². Pessoal, para efeito do nosso exemplo, vamos considerar também que vamos corrigir essa corrente máxima pela temperatura ambiente também. Assim, olhando na tabela 40 da norma, ao invés de considerar a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, vamos considerar que essa temperatura será de 35 graus Celsius. Assim, devemos utilizar o fator de correção de 0,94 para a isolação em PVC, que é a isolação do nosso cabo. Assim, mais uma vez, se multiplicarmos a corrente que encontramos de 7,2 por 0,94, teremos uma nova capacidade máxima de corrente para o cabo de 0,5 mm² de 6,77 amperes. E veja, pessoal, que continuamos com essa corrente acima da corrente nominal do motor, que é 4,35 amperes.
Caso em algum desses dois cálculos o valor da capacidade de corrente do cabo escolhido ficasse abaixo da corrente do motor, deveríamos adotar o cabo com a bitola acima desse e refazer os dois cálculos novamente. Nesse caso, vamos manter o cabo de 0,5 mm² para esse critério. O terceiro critério será pela queda de tensão no cabo desse circuito. E para determinar ele, precisamos da corrente nominal desse motor, do comprimento máximo do cabo e também da tensão de alimentação desse motor. Lembrando que a norma NBR 5410, ela permite que a máxima queda de tensão nos circuitos terminais seja de no máximo 4%. Assim, vamos utilizar a seguinte equação. A bitola do cabo será 2 vezes o comprimento do cabo do circuito, que será 40 metros, multiplicado pela corrente nominal do motor, que é 4,35 amperes. E isso será dividido pela multiplicação da condutividade do cabo de cobre, que é 56. Essa condutividade do cabo, pessoal, é 1 dividido pela resistividade do cobre, que é 0,0178 ohms por metro. Multiplicaremos também a tensão do motor, que será 220 volts. E a queda de tensão será 0,04, porque é a porcentagem máxima estabelecida em norma, que é os 4%. Fazendo esse cálculo, teremos o valor de 0,7 mm². Como o valor da bitola dos cabos são comerciais, o valor mais próximo e acima desse valor é de 1 mm². Então vamos considerar essa bitola para esse terceiro critério. Pessoal, esses 3 primeiros critérios são para definir a bitola do cabo que devemos utilizar. Já os 3 últimos critérios são para definir também as proteções contra sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos. Você deve ter reparado que nos 3 primeiros critérios encontramos 3 valores diferentes de bitola para esse motor. E para definir qual é a bitola do cabo que devemos utilizar, sempre vamos considerar a bitola de maior valor encontrada nesses 3 critérios, que no nosso exemplo será 2,5 mm² pelo critério da seção mínima dos condutores. Mas esse maior valor ele poderia ter sido encontrado em qualquer um dos 3 critérios. Por isso a importância de ser avaliado todos esses critérios. Agora, o quarto critério, que é referente à sobrecarga nesse cabo, devemos especificar a proteção contra sobrecarga respeitando a seguinte regra. A corrente nominal do motor, que é 4,35 amperes, deve ser menor ou igual à corrente nominal do dispositivo de proteção contra a sobrecarga, que nesse caso será um disjuntor. E essa corrente nominal do disjuntor deve ser menor ou igual à capacidade de condução do cabo de 2,5 mm², que foi o cabo que definimos entre os 3 primeiros critérios. Pessoal, agora precisamos voltar novamente na tabela 36 da norma para verificar qual que é a capacidade de condução do cabo de 2,5. E também devemos corrigir essa capacidade de condução pelo fator de agrupamento e pela temperatura como fizemos anteriormente. Assim, vamos pegar a capacidade do cabo de 2,5 mm², que é 24 amperes, e multiplicar por 0,8, que é o fator de agrupamento. E também vamos multiplicar por 0,94, que é o fator de temperatura. Esses 2 fatores foram o que nós utilizamos para o primeiro cálculo. Por isso estamos repetindo para o cabo de 2,5. Teremos que esse cabo suportará no máximo 18,05 amperes. Assim, o disjuntor ele deve ter uma corrente nominal que seja acima de 4,35 amperes, que é a corrente nominal do motor, e abaixo de 18,05 amperes, que é a capacidade de condução desse cabo de 2,5, com os fatores corrigidos. Nesse caso, podemos especificar um disjuntor que seja bipolar, já que esse motor ele será monofásico em 220 volts, a corrente nominal do disjuntor será em 10 amperes, e a curva de disparo será a curva C. Isso porque o motor é uma carga indutiva. E como a corrente de partida desse motor é 28,27 amperes, o disjuntor de 10 amperes terá como curva de disparo de 5 a 10 vezes a corrente nominal dele. Então essa corrente ficará entre 50 a 100 amperes.
e assim será abaixo dos 28,27 amperes da corrente de partida do motor. O quinto critério é a proteção contra curto-circuito nesse cabo. E nesse critério, precisamos especificar o dispositivo de proteção que suporte a corrente de curto-circuito presumida do sistema. Esse nosso motor ele será ligado na rede elétrica da concessionária. Assim, devemos saber qual é a corrente de curto-circuito presumida do transformador dessa rede. E isso para especificar esse dado no disjuntor também. Uma forma prática de encontrar esse valor é utilizando essa tabela com os valores aproximados da corrente de curto-circuito no secundário do transformador. Vamos considerar que o transformador da rede da concessionária será de 75 kVA e a tensão no secundário será em 127 e 220 volts. Assim, a corrente elétrica de curto-circuito no secundário desse transformador será de 3,8 kA. Nosso disjuntor, pessoal, deverá ter uma capacidade de interrupção para a corrente de curto-circuito acima desse valor. Comercialmente, encontramos disjuntores com a capacidade de interrupção para a corrente de curto-circuito em 4, 4,5 ou até 5 kA. Assim, devemos utilizar um disjuntor que tenha uma capacidade de interrupção acima de 3,8 kA. Pessoal, o último critério está relacionado com a proteção contra choques elétricos. Nesse critério, devemos avaliar a possibilidade de pessoas ou animais levarem choque nesse circuito. Por isso, a norma NBR 5410, ela diz que esse critério ele pode ser aplicado ou não, porque vai depender se há necessidade dessa proteção ou não. No nosso exemplo, o motor ele pode vir a perder a isolação e assim energizar a carcaça dele. Daí, nesse caso, pode ocorrer um choque elétrico caso alguém encoste na carcaça desse motor. Por isso, vamos especificar um dispositivo de proteção contra choques elétricos com seccionamento automático, que nada mais é do que um IDR. Como já temos o disjuntor especificado, devemos especificar o IDR com as seguintes características. A corrente nominal do IDR, ela deve ser maior ou igual à corrente nominal do disjuntor. Como o nosso disjuntor ele será de 10 amperes, vamos especificar um IDR que tenha uma corrente nominal de 16 amperes. E a corrente diferencial residual será de 30 mA, já que é para proteção de pessoas e animais. Pessoal, passei para vocês esse passo a passo de como fazer esse dimensionamento técnico seguindo as recomendações da NBR 5410. Espero que vocês tenham entendido como utilizar esses 6 critérios para o dimensionamento de condutores numa instalação elétrica. Deixa nos comentários dúvidas ou sugestões que vocês tenham também. Aqui do lado eu estou deixando mais 2 vídeos como recomendação para vocês assistirem também. Não esquece o like se você gostou do que foi passado nesse vídeo. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.